Então, hoje o nosso posicionamento, nós nos consideramos uma boutique de eficiência digital, onde o nosso foco é ajudar vocês a organizar e otimizar o processo de vocês, clientes, né? Cuidando da qualidade como estratégia, não só como um tester, né? Que é dos grandes desafios. Nós não queremos ser conhecidos somente como uma empresa de QA, nós queremos olhar a qualidade como um todo na jornada do desenvolvimento de toda a empresa. E isso usando muito dados, IA e machine learning, tá? E monitorando até a experiência do cliente de vocês. Então, nós temos vários cases, inclusive com a própria Vivo, que é um cliente nosso que dá autorização para falar, inclusive, a demonstrar para vocês, para quem quiser. Então, esse é um pouco do posicionamento da Prime, né, que vai muito além do QA. E hoje o controle está me boicotando. Vai lá. Deve ser a pilha. É o tal do on-off. Bom, uma coisa que nos orgulha muito, a Prime ela é referência, né, através do ISG, que é um instituto reconhecido. Há 4 anos nós somos líder no quadrante de Continuous Test, né, e também de pessoas. Também por 4 anos seguidos nós somos Great Place to Work, e uma das melhores empresas para se trabalhar em tecnologia lá no Paraná, o que nos orgulha muito, porque uma empresa de tecnologia é predominantemente uma empresa de pessoas. E aqui entra o que nós mudamos, né? Não vou entrar no detalhe, mas antes nós focávamos muito em soluções de QA. E hoje nós splitamos a nossa empresa em 3 unidades de negócio. Uma em QA, com os nossos produtos e serviços e parceiros de QA, propriamente dito, tá, em monitoramento. Nós abrimos uma unidade, uma business unit, focada em AI e Data Analytics, com Hyper Automation dentro, tá? Onde nós fechamos agora, nós somos representantes da Databricks e Power Automated, tá? Com os nossos produtos e parceiros aqui e serviços, e uma diretoria focada em serviços de SAP. E por que nessa diretoria de SAP, né? Nós tínhamos um serviço de QA em SAP, onde nós começamos a ser reconhecido por alguns clientes, com um robô utilizando inteligência artificial, onde a gente acelera muito a implantação, principalmente a migração para o HANA. E com isso nós vimos que se nós tirássemos esse produto, esse serviço, ele era o nosso produto que mais crescia. E com isso a gente resolveu criar uma diretoria com um foco muito forte, onde nós estaremos dando, e aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente, nós estamos com uma parceria muito forte com a Infinitify, um produto deles que é a ChatSync. A gente tem produtos que a gente está colocando no BTP, e nós vamos trabalhar muito forte também o AMS através do ChatSync também, tá? Além da migração através desse robô IA para SAP HANA, dando qualidade e acelerando o processo dos nossos clientes. A ideia aqui não é vender Prime, mas só para contextualizar vocês o que é a Prime, para onde nós estamos indo, né? E aí depois o comercial que atende vocês pode falar um pouquinho mais. Tá? Aqui apenas alguns dos nossos clientes por segmento, né? Então a Klabin, que é um case, e hoje é um cliente que tem liberado a gente falar, Alpargatas, Boticário, a HSBC, a Protege, Heineken, a Vivo, a TOTUS, né, o Grupo Positivo, Contabilizei, Congás, Azul, tá? Grupo Valgroup. E é isso, gente. Então, muito obrigado, tá? Que vocês se sintam bem servidos, né? Eu queria apresentar a vocês o Pedro Bicudo, o analista que é um dos analistas do ISG, que vai estar apresentando a vocês o estudo de tendência. Muito obrigado, Márcio. Parabéns pela Prime, por ter te contratado, e parabéns a todos da Prime, que realmente 4 anos que a gente vem, não só os 4 anos de liderança,
estamos acompanhando, faz 7 anos que a gente faz o estudo, e enxergamos essa projeção de crescimento da Prime, que foi muito interessante. E os estudos que a gente faz incluem empresas globais e empresas nacionais. Obviamente, para a gente que é brasileiro, sempre dá muito orgulho ver uma empresa brasileira entregando o mesmo nível de qualidade de serviços globais. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim daqui a pouco. O tema hoje do jantar são esses, que a Prime vai poder cobrir em mais detalhes alguns desses temas. A minha especialidade não é a segurança cibernética, mas a gente acompanha o mercado também em relação a isso. Nós vamos falar as principais tendências dos estudos que eu cubro no Brasil. São SAP, do ponto de vista de implementadores SAP, eu não faço avaliação do produto em si, e sim dos fornecedores de serviço, fornecedores de serviços de aplicações, fornecedores de serviços de nuvem privada e nuvem pública, então nuvem híbrida, e para os Estados Unidos eu faço também o estudo de modernização de mainframes. Então, cubro um pouco de infraestrutura e um pouco de aplicações. Tenho mais de 40 anos, o Márcio vinha falando do tempo de contribuição do INSS, eu já passei dos 40 anos de profissão. Na semana passada, estava no Reinvent, bati a foto de um servidor novo que chama Trainium, e um colega perguntou, isso é um mainframe novo? Eu falei, não, isso é um computador novo para treinamento de machine learning, e é muito prazeroso, que aí fiquei ali lembrando, o primeiro computador que eu montei foi em 1979, ainda moleque, o primeiro Sinclair. Então, a gente acompanha essa evolução gigantesca do que é tecnologia. O pessoal da sala, acho que um ou dois deve saber o que eu falei, o resto não entendeu. Não importa, porque o que passou não importa. Uma coisa impressionante em TI todo ano você aprende uma coisa nova, todo ano tem coisa nova para aprender, e algumas coisas que ficaram para trás não têm importância nenhuma, você pode entrar no mercado e ter o conhecimento igual de um cara que está 40 anos no mercado como eu. Então, é muito igual nesse sentido, e muito difícil para quem vai ficando velho, que tem que continuar estudando, continuar aprendendo. E a gente aprende muito com esse estudo. Esse é só para dar para vocês dimensão de qual é o tamanho do estudo. SAP são números globais. A gente avaliou, no ano passado, 2023, convidamos 158 empresas para participar, qualificamos 102. Então, a simples inclusão da empresa no estudo já é um pré-filtro, porque a gente não qualifica todo mundo que está no mercado, a gente quer buscar as empresas top do mercado. Nesse ano passado, 24, falo passado porque esse estudo foi publicado em março, abril, foram 281, 121 qualificados. No Brasil, a gente avalia, que a gente começa da long list da SAP, 160 parceiros SAP no Brasil, para depois a gente qualificar 40 para o estudo. Tem o escopo, é só para vocês terem noção de que não é uma opinião baseada em nada. Ela é uma opinião que a gente vai mostrar para vocês de tendência baseada nas pesquisas que a gente faz, global e Brasil. E a SG é a única empresa de pesquisa que publica pesquisa sobre fornecedores brasileiros. Uma empresa global que publica pesquisas do nosso setor Brasil. Eu usei esse gráfico porque todo mundo me pergunta, o que é Brownfield? O que é projeto Greenfield? O termo vem de golfe. E aí, quando você tenta explicar com golfe, ninguém entende, porque aqui no Brasil ninguém entende de golfe, nem eu. Então, para fazer essa apresentação, eu fui buscar a figura mais próxima para nós, um campo de futebol. Eu posso fazer um campo de futebol totalmente novo, chama Greenfield. Coloquei a grama já está verdinha. Acabei de instalar o software, ele já está verdinho. Acontece que se o meu clube tem um campo há mais de 40 anos, há mais de 20 anos, há mais de 10 anos, a grama está assim, acabada, e ele fala, eu vou ter que arrancar tudo para plantar tudo novo. Não dá para eu recuperar esse gramado que está marrom. Então, o brownfield é o gramado marrom, que eu vou adubar, vou modernizar, e ele vai ficar verdinho que nem o greenfield. E vem crescendo o número no Brasil, o número de projetos greenfield, e o que o pessoal aqui no Brasil batizou de bluefield, que não é nem green, né, nem é verde, nem é marrom. Eu não sei por que blue, tá? Porque, para mim, entre as duas cores, não seria o azul. Mas é porque ele não é nem verde nem marrom. Ele é assim. Eu primeiro faço adubação para ele ficar verdinho, e agora eu vou trocar só as placas de grama
do que eu quero modernizar no meu software. Então, eu vou colocar GenAI para atender clientes, eu vou fazer integração. O colega aqui falou que tem Salesforce, vou fazer integração com Salesforce, eu vou fazer integração com o e-commerce, etc. Então, eu vou trocar as partes do processo que eu preciso modernizar, que são mais urgentes. Por que ocorre isso? Porque, para a empresa, quanto mais antiga foi a implantação SAP daquele cliente, mais marrom está. Então, mais difícil é para ele fazer a modernização. Quanto mais jovem a empresa, quanto mais jovem o SAP, é mais fácil eu ir direto para o Greenfield. Eu não tenho muito que perder, não tenho que arrancar muita coisa, não tenho que mudar as pessoas, etc. Então, essa é a diferença. A outra diferença é que tem caras que olham aqui e falam, mas não dá para jogar mais um ano nessa grama? Então, eu vou postergando o upgrade, porque dá. Porque, embora o ECC, que é o ERP anterior da SAP, a última modernização funcional dele foi em 2014, portanto, há mais de 10 anos atrás. Então, quando surgiu o S/4HANA, parou de ter modernização para o ECC. Mas o produto era tão bom, que ele continua funcionando sem dar problema. Então, esse é o histórico dos 3 nomes. Então, nesse primeiro, eu vou atualizar, fazer upgrade técnico é para gastar menos dinheiro, vou fazer a adubação, transformar tudo verdinho. Num segundo step, eu vou pegar e trocar os processos que eu preciso modernizar. E alguns falam, mas eu tenho que modernizar tanta coisa, trocar tanta coisa, que eu quero ir direto com o Greenfield. Então, os projetos Greenfield são maioria no Brasil, e são vendas novas, muitas vezes, substituindo outros RPs do Brasil. É uma oferta bastante competitiva e, por isso, que todo mundo fala de SAP. Então, isso é só para contextualizar, não tem pró e contra. Cada situação específica, o cliente escolhe a forma como vai fazer essa modernização. Qual que é a realidade do estudo feito em 2024? Então, a gente tem aqui, ó, o que eu falei anteriormente, 58% dos projetos são Greenfield. Esse número é global. No Brasil, ele é um pouco maior, o percentual, porque nós temos uma troca muito grande dos RPs brasileiros pelo S/4HANA em nuvem. O SAP se tornou muito competitivo para a modernização. E muitos RPs antigos não conseguem rodar na nuvem. Então, esse é outro benefício da migração Greenfield para o S/4HANA, que ele já vai para a nuvem direto, você já nasce com uma coisa mais nova. E o 11% ali era 2% no ano anterior. Então, é o que vem crescendo, é o Bluefield, e tende a apagar o marronzinho. Aproveitar que tem alguém batendo foto, lembrar. Aqui está escrito confidencial só porque é o template, tá? Isso não é confidencial, você pode bater foto, pode usar. Tá? Tendências que a gente... Então, qual é o cenário atual? A maior parte dos projetos são Greenfield, cerca de 30% já migrou do ECC para o S/4. Existem empresas que, infelizmente, não vão migrar, porque estão ficando para trás no mercado e talvez não vão fazer aquela atualização. Mas não existe uma pressa por causa do fim da manutenção do SAP. Essa pressa não existe. O que existe é a pressa de modernização que a gente vê, e é por isso que tem mais Greenfield, a pressa é modernização. Porque eu preciso usar IA generativa, eu preciso usar novos processos de supply chain. Aqui no Brasil tem projetos de supply chain que, por si só, já dá payback para fazer o upgrade do S/4HANA. Então, não é uma razão legal e de suporte ao produto que está puxando essa migração. É, de fato, a modernização da ITI como um todo. Então, você está modernizando, migrando um monte de coisa para a nuvem, e vai ficar com o seu data center lá só para rodar o ECC. Também não faz sentido. Então, ele está sendo encaixado em toda a modernização feita por TI. O que a gente vê, e a nuvem é uma prioridade da SAP. Então, sempre que você vai começar a negociação, vai ser nuvem a oferta. Dificilmente alguém hoje consegue contratar um SAP, licença perpétua, para instalar um on-premise. É possível? Sim, é possível, ele ainda é vendido. Mas, na prática, a gente não vê ninguém comprando nessa modalidade, porque fica muito caro. A tendência é todo mundo rodar em nuvem realmente. O que a gente vê para 2025? Então, a SAP está apertando as possibilidades e facilidades para você fazer migração, do ponto de vista de viabilizar o custo do licenciamento e o custo do projeto, com uma integração cada vez mais crescente via BTP. Então, hoje, o grande futuro para empresas, inclusive todos os parceiros SAP, agora eu consigo entregar
novas soluções sem fazer customização no SAP, sem mudar o código do SAP. Através da plataforma BTP, eu vou criar integração com APIs, portanto, elas são real-time. Uma coisa que muita gente esquece lá do Brownfield é que o seu ABAP e que o SAP antigo ele é online, mas ele tem muito processo batch. Então, eu faço uma integração via tabelas. Eu atualizo o dado só à tarde que o meu cliente vai estar vendo o dado. Ou só no dia seguinte o meu cliente vai estar vendo o dado. Depende de quantas vezes eu faço atualização por dia. Na plataforma BTP acabou isso, modernizou realmente, e agora a integração é 100% instantânea. A integração via APIs. E isso tem facilitado muito o uso de Analytics e o uso de soluções de GenAI. Você vai ter as soluções já de prateleira da SAP, usando IA generativa, mas você também pode ter vários parceiros oferecendo produtos. E já no Brasil tem uma biblioteca grande de vários parceiros fazendo produto que você simplesmente instala via API e você tem uma funcionalidade nova para o seu negócio. Então, vai se tornar mais especialização por indústrias do lado do parceiro para poder entregar essas soluções. E, aos poucos, os data lakes vão substituir os antigos data warehouse. A expressão tecnicamente está errada, tá? Porque você usa o data lake, em cima do data lake você faz um data warehouse para depois você fazer o analytics. Tecnicamente é isso. Mas, na prática, aquela licença Oracle que você tem para poder manter os relatórios das suas áreas de negócio vai morrer e vai passar para o data lake. O uso de OCR, o uso de documentos como dados, etc., tudo começam a ser instalados. Então, muitos clientes hoje não estão olhando para isso, porque está na pressa de fazer a migração, o upgrade para o S/4HANA, ou fazer a instalação Greenfield, mas o benefício, a esteira de desenvolvimento que vem depois, é tirar as customizações e levar para soluções novas via APIs. Há um grande impacto da automação. A gente estava falando isso agora antes de começar. A automação elimina os problemas que o pessoal mais antigo vai contar para vocês de projetos SAP. O upgrade do SAP ECC foi traumático. Para todo mundo que trabalha com SAP, foi traumático. Os projetos eram traumáticos. Os projetos duravam 2 anos, custavam uma fortuna. Muita gente ficava estressado, precisava procurar psicólogo e tomar remédio para poder terminar o projeto. Eu costumo dizer, a parte mais estressante do SAP, inclusive, era a parte da carga de dados. O Márcio estava falando para mim de carga de dados. A preparação dos dados e a carga de dados ocorre no mesmo tempo em que você está fazendo o teste integrado, e aí nada funciona, e todo mundo fica estressado. Isso foi eliminado com a automação. Ainda não está eliminado 100%, mas existem várias ferramentas para fazer identificação do dado, extração do dado, limpeza do dado, completar o dado e fazer a carga de dados. Isso hoje é para ser automatizado, não é mais para fazer na unha, não é mais para deixar o key user estressado, não é mais para consumir recursos infinitos na empresa. É para ser automatizado e tem como fazer. Outro tipo de automação é, eu não vou mais ficar reinventando a roda, eu vou usar os processos padrão do SAP. Então, comprar é assim, não inventa outro jeito de comprar. Comprar é assim, estocar é assim, controlar a atualização de estoque é assim, supply chain é assim, armazém é assim. Não inventa outras coisas. Não é porque você quer um relatório diferente que nós vamos mudar o processo. Então, o processo de instalação permite uma automação muito maior. Existem muitos aceleradores. Então, você quer fazer essa solução aqui para atualizar a tabela de materiais, já tem um aplicativo pronto para isso, que se integra via API e vai fazer atualização. A sua configuração para saúde é diferente da configuração de manufatura, já existe um modelo pré-configurado que você vai acelerar isso. Então, isso tudo mudou. Então, o que a gente viu? E isso se repetiu nos últimos 2 anos, esse é o número do ano passado. As empresas, aquelas 100 e tantas que eu mencionei no slide lá atrás, nos forneceram informações de quantas pessoas contrataram novas, né, de aumento de FTE, aumento de quadro funcional, e quantos clientes, quantos projetos novos fizeram, quanto acrescentaram na sua capacidade de projeto. E é 16% contra 40%. Então, os projetos S/4HANA, comparado com aquele mercado antigo do ECC, é 150% de ganho de produtividade. Não é S/4HANA comparado com S/4HANA. É a realidade atual de projetos
com o que foi o último upgrade. É muito mais rápido. Então, aqueles traumas não ficaram para o passado, não vão se repetir, não é para se repetir, quando você escolhe bem o fornecedor e o executor do projeto, não é para se repetir. Questões que a IA generativa estão já tendências para 2025, porque já está acontecendo em 24, então já estamos em 25. Você tem que pensar, como é que eu vou documentar o ABAP? Usa IA generativa no seu console de desenvolvimento. Ah, eu tenho uma console que consegue ler ABAP? Tenho. A AWS vai lá, ela é de graça, você só vai pagar por uso. Você só precisa pagar durante o projeto, se você quiser. Eu consigo planejar melhor a minha migração? Busca semântica com IA generativa, vai encontrar melhor desenho de arquitetura, vai encontrar mais rapidamente os aceleradores, vai trazer as respostas mais rápidas. Essa parte aqui, eu não sei onde é a luzinha aqui, essa parte de assistentes, ela está em desenvolvimento, então por isso que ela é uma previsão para o futuro. Não existe uma que já esteja funcionando, mas existem vários fornecedores já trabalhando nisso para poder melhorar essa funcionalidade. E aqui nós estamos falando de funcionalidade de produto mesmo, seja através de plugins, através de APIs, ou seja através da própria funcionalidade SAP. Eu pergunto para o sistema, qual é a região que mais vendeu arroz no mês passado? Qual foi a região que vendeu no ano? E ele constrói o gráfico interpretando aquela fala, desde que os dados estejam lá, é claro, mas você consegue interagir de uma forma mais natural com os sistemas. Você não precisa que a pessoa tenha decorado códigos de produto, não precisa que ela tenha decorado onde é que está aquele gráfico, onde é que está aquele relatório, ele tem uma interação via IA generativa. E isso abre um leque enorme para fornecedores criarem novos produtos especializados por indústria. Claro que eu usei o sistema, a mesmo demo que a própria SAP fala, né? Quanto que vendeu mais, etc., porque isso é trivial, qualquer um vai fazer. Mas para a sua área específica que você quer saber, problema de manutenção, problema de distribuição, problema de estoque, otimizar estoque, são perguntas que você vai ter uma interação humana mais fácil. Aí vamos pular, então, para o tema IA generativa. Esse também só para contextualizar. Não é uma coisa que surgiu do nada, ele é só uma evolução da IA que já existia. Então, já existia reconhecimento de imagem, já existia reconhecimento de texto, já existia tradutores. O que eu saí? Eu saí de uma machine learning, que era para aprender e criar um algoritmo que vai repetir aquele resultado todas as vezes que eu usar aqueles mesmos dados, para uma que consegue repetir um processo, repetir as respostas, e você treinou para uma repetição, consegue identificar um exame médico, etc. E para uma que vai recriar. Então, com base naquele conhecimento que já foi acumulado, eu vou criar alguma coisa parecida, eu vou criar algo novo. Então, eu vou criar uma imagem, eu vou criar uma resposta em texto, eu vou criar um texto, e funciona muito bem, eu tenho certeza que todo mundo aqui já está usando o ChatGPT e já sabe usar. Mas continua sendo uma máquina de memória, continua sendo sempre em cima de um aprendizado que foi feito. Então, o aprendizado é a palavra-chave da qualidade da solução que você vai ter com IA generativa. O que a gente vê acontecendo, então, no mercado? Primeiro já realidade de 2024, o uso de IA generativa de ponta a ponta no desenvolvimento de sistemas. Aqueles 2 produtinhos que o Márcio mostrou lá embaixo na avaliação, a Prime já fez demonstração para mim nesse ano. Cobre esse desenvolvimento de ponta a ponta. Quando eu entrei nesse mercado, como eu falei, muitos não tinham nascido, talvez, quando eu entrei nesse mercado, a grande dificuldade de você automatizar o desenvolvimento de sistemas, ou ter maior produtividade no desenvolvimento de sistemas, é que existia um mito de que o desenvolvimento precisa de pessoas criativas, precisa de inteligência lógica, que não dá para você acelerar isso, que o processo para a criação demora tempo. Na prática, a gente sabe que se um cara faz em uma semana, o outro cara também faz em uma semana. Não tem isso de que um cara é muito melhor do programador do que o outro. Então, a gente já tinha já fez essa mudança. Com IA generativa, agora é o seguinte, é produtividade. Você não precisa você não é melhor programador do que o outro, porque você conseguiu decorar a sintaxe e o outro não consegue decorar a sintaxe. Agora, a sintaxe, quem faz é a IA generativa. Esquece, você tem que fazer logo qual é a arquitetura da solução, qual é a estrutura de dados, qual é a lógica, qual é a regra de negócio, como executa a regra de negócio. Regra de negócio que é
igual se executa igual em todas as empresas. Eu não preciso ter a minha solução de login é diferente da solução de login do outro sistema, que é diferente do outro sistema, que é diferente do sistema, porque cada programador criativo resolveu fazer diferente. Né? Essa é a realidade onde eu cresci, essa é a realidade que eu vivi. E a generativa não, escreve um login. Vai escrever um login com open source, com aquilo que todo mundo já criou, que funciona direitinho e não vai ter erro. É assim que é a nova realidade do desenvolvimento de sistemas. Uma coisa interessante é que esses primeiros tópicos que vocês já leram, então, documentação tem sido fantástica. Agora você já pode ver uma demonstração na semana passada. Eu pergunto, qual é a regra de negócio que define o pagamento do prêmio do seguro? E ele responde em texto corrido como é que é feito aquele cálculo para pagar o prêmio para aquela situação específica. Então, essa documentação de sistemas, criar a especificação de sistema, ler user story para saber se o user story está bom ou não está bom, e coisas que vocês aqui já fazem. Criar a massa de dados a partir do user story, sintéticas, né, dados sintéticos. Mascarar dados para poder fazer teste unitário automático, coisas que a gente não fazia porque demorava muito tempo, precisava de pessoas, você não tem a pessoa e você tem uma data parede para entregar. Então essas coisas começaram a ser feitas. E acabou essa questão de dizer essa linguagem é melhor do que essa linguagem, porque com IA generativo eu escrevo em qualquer linguagem. Posso pegar Assembler e transformar em Angular. É possível. Não sei se é a melhor conversão, mas é possível. Tá? E por isso, por não saber se é a melhor conversão, é que a IA não vai substituir as pessoas num horizonte que a gente consiga planejar. Então não é coisa para 10 anos, é coisa para mais tempo. Aumenta a nossa capacidade, mais tempo para decisão lógica e melhor qualidade do resultado. Então, o que a gente viu nos estudos nesse ano é um ganho tremendo de produtividade que não se traduz em redução de preço de sistema. Isso é a notícia ruim. Então, você vai continuar gastando a mesma coisa em desenvolvimento de sistema. A produtividade não se transforma em economia. O que ela se transforma? Eu aumento a cobertura de teste. Eu testo tudo antes de entregar, eu tenho menos retrabalho, eu não tenho problema na produção. Então, a minha economia não está no projeto, a minha economia está na produção, na performance e no negócio. Então, o throughput de projetos também aumentou demais. Então, as pessoas também estão dizendo, se eu ganhei produtividade, por que eu vou produzir menos projetos? Eu quero aproveitar e produzir mais projetos. Então, eu vou ter mais projetos por pessoa, mais funcionalidade entregue por pessoa. Então, é um ganho de produtividade que não se transforma numa redução do contrato de outsourcing, se transforma num aumento de throughput, aumento de saída. Então, eficiência, qualidade e agilidade. Para o mercado de desenvolvimento, isso é a realidade. A única barreira hoje é quanto custa. Porque se eu tenho 20 desenvolvedores bons e eu quero pagar isso para esses 20, ok, coube no bolso. Se eu tenho 10 mil caras, 2 mil caras, eu tenho que pagar $20 por assento para usar a IA generativa, aí o meu departamento financeiro vai perguntar cadê o payback. Então, essa equação, o quanto você é grande e o quanto você é pequeno, é que tem sido um impedimento só para uma adoção mais massiva, o custo. Mas o custo vai cair com o tempo e isso aqui vai se tornar normal. Então, a sua prioridade hoje é como usar em 100% do desenvolvimento do sistema. Já do ponto de vista de negócios, está um pouco mais complicado. Por quê? Os cases que a gente vê em grande quantidade são relativos à linguagem. Falar, ouvir, interpretar, resumir, chatbot. Fazer pesquisa, etc. Mesmo a pesquisa semântica ainda não chegou no nível que a gente gostaria que chegasse. Né? Você vai fazer uma pesquisa no browser, ainda vem coisas diferentes do que você esperava. Então, o uso amplo em a máquina falar e entender o que você está falando, ele é bastante pervasivo, hoje ele é bastante comum. A maior dificuldade para você usar para outras funções de negócio é dados. Onde estão os dados para fazer o treinamento do LLM? Então, você não vai ensinar o LLM a ouvir, a ler, etc. Não. Mas você tem que saber se você está fazendo processos jurídicos, onde está a base de processos jurídicos que ele vai ler para poder responder as suas perguntas, de qual é o outro processo jurídico que a gente teve com essa mesma situação. Eu tenho que ter uma base que eu vou alimentar essa GenAI.
E se minha base não for boa? E se os processos que eu estou usando para treinar são todos processos que eu perdi? Não ganhei nenhum, porque a minha argumentação foi ruim. Eu não quero que eles estejam na base, porque ele não vai me dar uma resposta correta do que eu estou buscando. Como eu faço esse filtro? Como eu preparo esses dados para poder alimentar a inteligência artificial? Como eu monto esse processo com a área de negócio? Como é que eu envolvo as pessoas? Isso texto corrido, a parte de cima está resolvida. Ela vai ler, vai interpretar, vai resumir para você. Só que onde está a base? Quando eu vou para questões mais operacionais da fábrica, eu tenho mais dificuldade ainda. Então, qual é o plano de produção que eu vou ter que aprender? Eu quero que eu otimize plano de produção. Com quais dados? Onde estão os dados? Quem vai fazer a limpeza? Então, tem um trabalho de qualificação dos dados e limpeza do dado que ele é recorrente. Ele não é o que eu faço só para o projeto. Eu vou ter que continuar fazendo, porque aquela base de dados vai continuar sendo aumentada com os novos processos e com os novos dados. Então, esse serviço é um serviço que a gente hoje olha e fala, quem vai fazer isso? E o pessoal que faz a gestão de infraestrutura fala, mas sou eu que tenho que fazer isso? Quem está na segurança fala, mas isso não é de segurança. Quem está no desenvolvimento, mas se eu desenvolver o sistema, eu já desenvolvi. Então, esse é um problema um pouco perdido, a gente acredita que vai ser incorporado pelos serviços de operação da infraestrutura, que são serviços de engenharia de dados, não é ciência de dados, é engenharia de dados. E outro desafio para aprovar os novos projetos de IA generativa é preço. Calcula para mim o custo-benefício dessa solução que vai otimizar a produção da fábrica. Como é que você calcula quanto é o benefício de negócio da otimização da fábrica? E como é que você calcula quanto custa manter esse negócio rodando depois? Porque todas as consultorias que você pergunta sabem te calcular quanto custa para fazer o projeto, mas não sabe ainda calcular quanto custa no dia a dia. Quantas perguntas vão ser feitas para IA generativa? Porque você paga por pergunta. Quantas perguntas vão ser feitas? Por dia, por mês, por ano, e assim por diante. Tem como otimizar? Então, agora a gente vai ver que, no próximo slide, as empresas estão começando a falar de, eu crio o Large Language Model para criar um modelo, agora eu faço uma redução desse modelo para um Small Language Model, que esse Small Language Model pode rodar numa máquina pequena, e, portanto, vai ter um custo menor. Essa nova tendência, essa novidade desse ano, que lançamentos são bem recentes, mas está se falando isso nos últimos meses. Então, finalmente, o futuro é nuvem pública. Então, não se encante com as pessoas, os saudosistas, dizendo, mas ouvi dizer que as pessoas estão levando de volta da nuvem para dentro do data center. Bom, se você fechou o seu data center, você não está levando de volta. No máximo, você vai poder levar para colocation, vai poder levar para hosting, mas o seu data center não vai ser mais. Hoje você tem um data center com o nível de segurança que os hyperscalers têm, ou que as grandes empresas de colocation têm, é muito difícil para uma empresa média. Talvez o grande banco consiga, mas mesmo a empresa média é muito difícil. E depois você como CIO, tem que se preocupar com o ar-condicionado do data center. Pelo amor de Deus, né? Já passou. Mas é assim a sua vida. Parou o sistema. Eu lembro, nunca esqueço de um cliente que me fez a pergunta, por que todo mês, quando está na virada do mês, falta luz no meu data center e eu tenho uma parada do SAP? Eu falei, porque o SAP puxa muita energia quando ele está fechando o mês, é por isso. Mas o software puxa a eletricidade? Sim, o software puxa a eletricidade. Então, essa realidade você não precisa ter mais. Então, não existe. Existe uma readequação de arquitetura nas seguintes situações. Eu tenho uma solução que não precisa da escala da nuvem, eu tenho o licenciamento perpétuo daquele software, eu não tenho planos de substituir aquele software num horizonte médio, então eu ponho num hosting ou eu ponho em colocation, porque custa mais barato. Então, existe um crescimento muito grande de bare metal, por exemplo, no Brasil, e esse bare metal sendo utilizado para quê? Para banco de dados Oracle, para ERPs antigos, para sistemas de analytics que não tem variação de volume, que não uso ele no Black Friday. O que eu uso no Black Friday está na internet, está na nuvem. O que eu uso para Pix está na nuvem. 100% do Pix no Brasil acontece na nuvem pública. Ele não acontece dentro de um banco, ele acontece na nuvem pública. Então, nós já vivemos o tudo é digital. Então, lá no começo, o pessoal falava mobilidade. Tudo que você está vendo aqui na lista da direita está dentro do seu celular. Você acessa o seu RP, você acessa o CRM, você acessa o e-mail, você compra pelo celular,
você paga pelo celular, você vê o seu extrato bancário pelo celular, você não quer pisar numa agência de banco, eu tenho certeza disso, e você só vai lá se acontecer de você perder tudo, né? Perder o acesso do celular e perder o cartão, que você não consegue fazer mais na máquina. Então, tudo é digital, tudo é na nuvem pública, ninguém vai escrever uma aplicação nova em COBOL, todo mundo vai escrever uma aplicação Cloud Native para a nuvem, e aí vem, do lado de cá, as novas coisas. Primeiro a pessoa me pergunta de Edge, essa foto é placas de energia solar dentro de uma plantação de soja no Mato Grosso. Então, Edge está em todo lugar. Você pode viajar o Brasil inteiro, tem satélite em todo lugar, Starlink em todo lugar. Você paga com Pix em todo lugar. E eu fiz no ano passado a viagem pela Transamazônica, pela BR-319 para chegar em Manaus, no meio da floresta, e eu paguei o meu almoço com Pix. Então, não se engane, tudo é digital. E essa questão vem trazendo também a nuvem soberana. A nuvem soberana é ok, mas se tudo está na nuvem pública, quem me garante que aqueles dados são meus? Quem me garante que eu não vou ser roubado? Quem me garante que não vai ser usado para o mal essas informações? E tem que ser o governo. A nuvem soberana é uma discussão que está ocorrendo nesse momento no Brasil, e é por conta dessas questões. A gente sabe que hoje a falha de segurança nossa está na polícia, né? Por mais que a gente tenha posto sistema de solução, mas em engenharia social, todo mundo tem um parente que pagou por conta de uma chamada de telefone ou do WhatsApp. Todo mundo tem. E o outro aspecto aqui da esquerda são muitos LLMs. Eles estão se tornando especialistas numa função, especialistas numa indústria, especialistas numa área de negócio. Não pense que é tudo Copilot. Então, você vai usar, como empresa, não um modelo de LLM, mas vários. E, ao longo do tempo, você vai dizer, mas esse modelo já está velho, eu quero usar um modelo novo. Eu vou ter que fazer upgrade de modelo. Eu vou ter que sair de um fornecedor e ir para outro, porque eu tenho outra vantagem, outro custo, outra eficiência. Então, são vários LLMs, não pensa que é um só, e depois, com eles, você ainda vai fazer a redução para o SLM. Então, a variedade já é muito grande. O Edge Computing já está integrado, e é a nova fronteira para nós em agronegócios, mas é também a fronteira para varejo, que a gente tem uma distribuição física no Brasil muito grande, e quem tem essa distribuição em fábricas ou em lojas sabe quanto trabalho dá você atualizar o POS cada vez que você faz uma alteração, né? Você gostaria que fosse, aperta um botão, todo mundo está na mesma versão, mas não é assim. Você tem que ir lá e fazer um por um. Edge Computing, e todo mundo me pergunta isso, o que o Edge Computing é diferente da minha salinha de servidores? Eu falo, porque não é uma salinha, é um equipamento que vai estar lá numa salinha, mas ninguém encosta a mão nele. A hora que você fez o deploy da sua aplicação, ele é o deploy em todas as máquinas ao mesmo tempo. Não tem o rollout, não é um a cada vez, é todos ao mesmo tempo. Essa é a diferença do Edge, é a mesma infraestrutura, no mesmo painel, acionado tudo de uma vez só. Em todas essas nuvens aí dá para você fazer. Quem tiver curiosidade, o Brasil continua a nuvem da AWS sendo a maior, Microsoft cresce bastante, e esse último ano a Oracle, o OCI, está ocupando bastante espaço, que era do Google. Então, a gente tem uma mudança constante, é multinuvem, tem diferença de preço, tem diferença você migrar o workload de um lugar para o outro, então não construa aplicações que não dá para migrar para outro lugar. Sempre pense, eu vou usar serverless, pode ser Lambda, pode ser Azure, mas não construa um container. Eu posso migrar essa informação, criar um outro container. O pessoal acha que o mesmo container roda em nuvem diferente, não roda, mas na sua estratégia de aplicações, você não precisa ter uma aplicação rodando ao mesmo tempo em todas as nuvens. Mas quando você pensa no seu portfólio de aplicações, você vai ter aplicações que rodam melhor numa nuvem, ou na outra nuvem, ou na outra nuvem. Melhor pode ser só preço. Melhor pode ser só performance, mas você tem essa diferença. Então, esse é o cenário que a gente vê. O que você precisa lembrar dessa apresentação? Eu não marquei direito o tempo, mas acho que estou dentro do tempo, espero. Vocês estão com fome como eu? Então, está na hora de chegar a comida, né? Sinto muito estar entre você e a comida, sou eu, nesse momento. Primeiro, então, coisa para lembrar, tudo será na nuvem, não existe um modelo de Large Language Model que é vencedor, você vai usar vários, ele é um commodity, ele é uma infraestrutura pública. A gente estava falando do avião,
É a mesma coisa com o avião. Você entra no avião, despacha a sua mala, chega no outro destino, você tira a sua mala. São os seus dados. Seu dado entra no avião, seu dado sai do avião, mas o avião é público. Embora ele tenha um dono, embora você pagou pelo uso, ele é uma infraestrutura pública. Ninguém pode me proibir de entrar num avião. Ninguém vai me proibir de utilizar uma LLM. Então, ela é uma infraestrutura pública, é a nova infraestrutura que está substituindo a nossa infraestrutura física. É híbrido e é multinuvem. Não existe uma... Eu gosto mais desse do que aquele. Você pode ter a sua preferência, pode ser o seu fornecedor principal, mas sempre você tem que estar aberto para o multinuvem. A IA generativa é irreversível, não está acabando com os empregos. Então, eu mostrei lá 16% de acréscimo só de SAP. Quando a gente faz no total da indústria, continua tendo contratação de profissionais maior. Sempre o crescimento agora de faturamento sempre é maior do que o crescimento de pessoas. No passado não era. No passado, 20 anos atrás, o outsourcing crescia faturamento à mesma proporção que crescia pessoas. Hoje não, hoje cresce mais faturamento do que pessoas por causa da automação. Mas o número de contratações continua crescendo. Só no Brasil tem 400 mil vagas em aberto hoje. A previsão para o ano que vem é 500 mil vagas em aberto, porque não vão surgir outras 100 mil pessoas para você contratar. Salários continuam altos para TI, essa é uma situação irreversível. Então, o que GenAI vai fazer e a automação vai fazer é viabilizar a modernização, porque hoje a maior barreira que a gente tem são as pessoas, mesmo para fazer projetos de IA generativa. E a SAP continuará na liderança. Todos os defeitos ou críticas que você pode estar fazendo à SAP, porque o projeto custa não sei quanto, ou porque o projeto vai demorar, a fulano teve problema com o fornecedor, isso é porque ele existe. Né? Não existe nada sem problema. Mas ele vai continuar na liderança, tem o maior market share no Brasil, tem o maior market share no mundo. Nem todos, talvez, vão migrar para o S4HANA, por razões diversas, mas o SAP está no centro do RP. A estrutura antiga do modelo ECC é a minha plataforma é o SAP. Hoje a minha plataforma é a nuvem, e o elemento SAP está no centro, está no core dessa nuvem. Mas eu vou continuar tendo minhas transações financeiras aqui dentro, integrado via API, e existe um crescente uso de GenAI integrado ao SAP. A SAP não está ficando atrás por conta de IA generativa. Talvez não seja como a empresa gostaria, que todo mundo vai comprar só da SAP. Não, isso não vai acontecer. Mas ela continua muito competitiva e continua crescendo, e todos os hyperscalers têm paixão por levar os clientes SAP para lá. Então, aproveitem, quem for cliente, aproveite essa paixão deles, esse desejo da SAP vender licenças, e o desejo da nuvem levar para lá, para fazer um bom negócio. Acho que essa é a oportunidade que tem que ter. Muito obrigado, gente. Obrigado, Pedro. Eu queria mais 15 minutinhos de vocês enquanto a comida chega. Queria convidar o Igor. O Igor é um dos nossos parceiros. Ele é o founder da Infinitify. É um dos nossos parceiros naquela vertical de SAP. E ele tem uma solução que a gente tem usado bastante nos nossos clientes. Ele vai estar demonstrando para vocês aqui. Obrigado. Valeu. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Como o Márcio mencionou, eu sou o founder da Infinitify. Atualmente, nós somos uma empresa de 2 anos e meio de existência, onde a gente foca especificamente em como levar a inovação para o mercado SAP, tanto na prestação de serviço como BTP, quanto também, principalmente, em questão de criação de produtos para dentro de todo esse ecossistema de SAP como um todo. O principal foco aqui vai ser como a gente pode, até mesmo pegar um pouco da própria apresentação anterior e levar a AI generativa atrelada a sistemas SAP. E aí a gente vai dividir em 2 segmentos essa apresentação. O primeiro vai ser como que a SAP está posicionando e está investindo $1 bilhão, por exemplo, nesse ano de 2023 em AI generativa, e como, de forma muito simples, a gente consegue criar produtos para poder alavancar a inovação utilizando também essa tecnologia. Bom, eu não sei se eu estou com o passador aqui. Aí, legal. Bom, o primeiro assunto aqui que eu queria conversar com vocês é uma coisa que eu não consegui tirar esse slide da minha apresentação. Eu acho que todo mundo já conhece essa sopa de letrinhas da SAP, mas existe um gap muito grande, né? Desde 1970, a gente está com um sistema que tem décadas de anos, muito tempo no mercado, revolucionando a parte de enterprise.
Mas como que a gente agora está falando de AI generativa para esse ecossistema? Tendo em vista que antes era uma caixa fechada, blindada, e agora eu estou falando de inovação de ponta para esse mercado como um todo. De fato, a gente teve uma evolução do R1 até o ECC, que basicamente até hoje, das 40 mil licenças vendidas de RP, ainda é uma das principais ferramentas dentro do mundo corporativo como um todo. Mas qual que era a dificuldade do ECC no dia a dia das corporações? E aqui a gente começa a lidar com performance de dados. Porque uma vez que a gente tem um ECC, a gente tem a camada de aplicação e também a camada de banco de dados, e eram muitas queries enviados por dia, e uma simples consulta a nível de banco de dados demorava muito tempo. Então, só pensando nisso, eles criaram um banco de dados chamado HANA, pararam de utilizar o banco de dados MySQL ou até mesmo Oracle, e eles começaram a colocar o HANA como o principal fator, e aí que vem, em 2014, encerra o ECC e entra o SAP S/4HANA, ou Suite para HANA. Então, a gente começa a colocar como kernel da minha aplicação, do meu RP, um banco de dados com uma performance muito grande. Eu faço uma solicitação e, em questão de segundos, ela volta, porque agora eu estou trabalhando com banco de dados in-memory, que são termos mais técnicos, mas imagina que eu saí de um Fusca para uma Ferrari. Essa é a melhor definição para vocês entenderem. Porém, ainda assim, de acordo com alguns artigos de próprio Harvard, eu tinha uma dificuldade muito grande em levar a inovação para esse mercado como um todo. Como que eu conseguia pegar startups que estavam trabalhando com machine learning, data science, e levar essa inovação para o meu ERP? Era muito dificultoso. A parte de conexão e também a parte de custo operacional para poder fazer uma integração fluida entre sistemas ERP com fora, sistemas legados, por exemplo, era muito custoso. Então, pensando nisso, a SAP começou, a partir de 2021, lançar o RISE with SAP, que começou a migrar as suas soluções para a nuvem agora. Tá? Uma vez que elas estão em nuvem, obviamente o mundo é aberto, né? A gente consegue conectar qualquer tipo de solução atrelado a esse tipo de ecossistema. Mas como que eu conseguiria levar a inovação de forma fluida e de forma eficaz e principalmente segura para os clientes que utilizavam o SAP? Então aí que a gente tem uma outra sopa de letrinhas da SAP, que ama sempre sopa de letrinhas com 3 letras específico, que seria o SAP BTP, que nasce ali como SCP, SAP Cloud Platform, e depois ele vira essa robusta ferramenta, caixa de ferramenta, que eu consigo, em uma única plataforma, atrelar o meu SAP ERP com integração, com automação, com aplicativos mobile, por exemplo, low-code e no-code, data e analytics, e também, principalmente, a questão de AI, que a gente vai entrar com mais detalhes nessa apresentação. Tudo isso de forma muito simples, tá, pessoal? Quando vocês fazem a contratação do RISE with SAP, você já ganha basicamente o BTP. São 89 serviços disponíveis para que a gente possa fazer plug and play, basicamente, dentro do meu RP. Obviamente, a gente não está trabalhando somente com RP aqui, SAP Cloud. A gente também está trabalhando com SuccessFactors, por exemplo, com Supply Chain, com Ariba. Então, todas essas ferramentas estão em volta, né, do meu RP, mas sempre a base é o BTP para levar inovação e eficiência operacional para dentro das empresas. Então, pensando nisso, a SAP lançou, no final do ano passado, o Joule, ou Ju, que nem a gente menciona. A pronúncia correta, na verdade, é Ju, tá? Que basicamente é um copilot que tem uma vertente de 3 R's, né? Em inglês seriam 3 R's, que é relevante, confiável e responsável. Vou explicar isso para vocês depois. Que também atua dentro de vários segmentos e produtos da própria SAP, que nem o SuccessFactors, igual eu mencionei. E a fundação dele está dentro do BTP. Então, todo o contexto eu passo para o BTP, para depois esse copilot fazer com eficiência, então, a tratativa e automações de processos dentro da minha organização. Um ponto importante é que a SAP ela não pensou em criar uma LLM, nem faz sentido isso também. Imagina, para lançar um chat GPT da vida, da OpenAI, foram 5 bilhões de dólares com investimento de crédito, principalmente da própria Microsoft. Então, a SAP ela não pensou em criar uma LLM própria dela. Ela utiliza as LLMs prontas do mercado para poder atrelar ao seu BTP, para poder, de fato, fazer com que tudo isso fique em um mesmo segmento e tudo blindado de forma responsável e confiável para dentro da organização como um todo. Tá? Aqui tem um vídeo sobre a Joule, né, que basicamente demonstra como esse copilot funciona. É basicamente igual ao copilot da Microsoft, tá? Que ele, de fato, está atrelado em todos os segmentos daqueles produtos que eu mencionei, tanto o SuccessFactors, quanto a Ariba, como o próprio SAP S/4HANA. E aqui tem um exemplo muito claro de como acaba utilizando o Joule no dia a dia. Imagina que eu tenho uma reunião às 10h30 da manhã, dentro da minha ferramenta do Sales Cloud,
E aí eu quero saber quem que é esse cliente, porque eu não estudei sobre ele. Então eu quero que a Julie providencie informações sobre quem é esse cliente que eu vou ter uma reunião às 10 da manhã. E aqui ele vai passar para mim várias informações de quem é esse cliente, desde quando ele está na minha base. E além disso eu consigo pegar o e-mail que esse cliente enviou para mim do orçamento e fazer com que ele me passe qual é o produto fit ali ideal para que eu possa apresentar esse produto de acordo com o meu depósito ali, por exemplo. Tá? Então, a Julie ela tem essa eficiência de forma muito simples, recomendar solicitações em várias ferramentas do mercado SAP como um todo. Aqui é um segundo exemplo de aprovação de despesa. Imagina que eu quero saber se essa despesa que eu tenho que aprovar ou rejeitar, ela está de acordo com as informações e também compliance da minha empresa como um todo. Então, aqui eu questiono isso para ela e ela já vai me retornar de forma automática aqui se está ou não de acordo, e eu posso olhar quais são as fontes que ele buscou aquilo e, por último, fazer uma aprovação. Que nem eu mencionei para vocês, não é somente dentro do SAP S/4HANA. Isso é um ponto muito importante. Todo mundo acha que o Julie está atrelado ao SAP S/4HANA, mas não. Ele tem várias outras atribuições. Inclusive, eu posso estar dentro do SuccessFactors e questionar coisas dentro do Ariba. E ele faz essa transição para mim de forma automática também. Ou eu posso estar dentro do Ariba e questionar coisas do SuccessFactors do meu próprio SAP S/4HANA. E como está dentro do mesmo ecossistema, eu consigo, então, de fato, agora ter um único assistente, parecido com o ChatGPT, mas que agora tem um contexto de regra de negócio muito específico que pode levar a eficiência operacional para dentro da minha organização. Bom, então, basicamente, o Julie já está disponível na versão 2023 do S/4HANA. Mais de 80% dos principais processos do SAP, o Julie também já presta esse atendimento. Isso equivale a quase 300 milhões de usuários que, se caso o Julie for ativado dentro dos mais 400 mil clientes que a SAP tem ao decorrer do mundo, seriam impactados, tendo uma eficiência de mais de 80% também dentro das operações como um todo, utilizando esse assistente virtual. Tá? Mas, Igor, a gente só conseguiria fazer a implementação de AI generativa utilizando a Julie, né? Isso daqui foi como mencionei, a SAP investiu isso daqui. Foi um bi de investimento somente nesse tipo de produto. Mas como de forma simples a gente conseguiria também levar a AI generativa como um todo para ferramentas da minha organização. Então foi pensando nisso que a gente entendeu no ano passado que existia uma tendência de acabar a quantidade de aplicativos mobile. Aposto que cada um de vocês tem vários aplicativos, um para cada coisa. Um vai ser para entrar num banco, outro vai ser o próprio WhatsApp e assim por diante. E por que não a gente encapsular tudo isso dentro de uma única plataforma? Por que não a gente colocar a troca de um front-end, né, para ser um front-end amigável a nível de usuário, que seria o próprio WhatsApp com 170 milhões de usuários, e a gente focar em fazer uma integração de SAP voltado somente para esse segmento. É o que algumas ferramentas e também startups começaram a lançar. Atualmente tem até banco voltado para o WhatsApp. Recentemente também tem uma empresa chamada Meg que criou esse banco, mas também tem uma que criou um professor de inglês, que recebeu um aporte de 100 milhões de reais, inclusive, chamada Be Confident, que é um professor de inglês voltado somente para o WhatsApp. Porque com 170 milhões de usuários eu não tenho mais barreira de acesso. Eu não preciso criar um novo aplicativo, ter um novo front-end. Eu consigo utilizar uma plataforma simples, amigável, que pessoas de 10 a 60 anos conseguem utilizar. Mais de 90% da população que tem acesso à internet consegue utilizar. Então, por que eu não migro e utilizo o meu SAP integrado com o WhatsApp de forma segura para poder criar também essa questão de AI generativa atrelado com a automação de processo? Então, foi pensando nisso que a gente, em 6 meses, lançou o que a gente chama de ChatSync, que nem o Viana mencionou. O ChatSync, a gente virou case da SAP, basicamente, porque a gente desenvolveu em 6 meses, homologou, passou por toda a regra de due diligence também, implementamos num cliente e publicamos, por fim, na SAP Store. Então, esse produto já existe, a gente tem alguns cases também de como a gente implementou esse produto dentro dos nossos clientes. Tá? Aqui é um vídeo, está um pouco borrado as informações por conta do projetor, mas é como ele funciona, basicamente. Então, a gente tem lá um chatbot, que é um número de telefone, onde você entra em contato com ele, e você pode fazer aprovação de pedido de compra, principalmente. Esse é o principal gargalo que a gente criou com o ChatSync. Quando você tinha que acessar o ECC ou o próprio Fiori, era muito dificultoso. A gente não conseguia fazer isso de forma tão simples assim. Então, a gente acabou criando o ChatSync, que envia uma mensagem para o próximo aprovador, falando, olha, se você é o próximo aprovador, você deseja aprovar ou rejeitar esse pedido de compra? Então, de forma automática, ele conseguia responder por voz ou até mesmo por texto, para que ele possa fazer a aprovação pelo próprio WhatsApp. Então, isso não é um mistério para ninguém, basicamente, que é muito mais simples do que eu acessar o meu próprio RP.
E aí a gente começou a notar outras ineficiências de processo. Por exemplo, a questão de reset de usuário e senha. Cara, eram muitos chamados abertos para poder fazer reset de usuário e senha dentro de um cliente que a gente implementou. A gente falou, cara, por que a gente não pode colocar isso dentro do próprio ChatSync para poder fazer essa automação e redução de chamado do dia a dia das corporações? Então, a gente criou essa nova funcionalidade também, que já funciona. E, por último, e como curiosidade, a gente lançou uma questão de envio de relatórios financeiros para acionistas e executivos, que ao invés de eu ir dentro do MRP, extrair informação e marcar uma reunião com o executivo para mostrar a saúde da empresa, eu simplesmente envio para ele um relatório extraído diretamente do MRP e ele pode analisar pelo próprio WhatsApp essas informações também. Tá? Obviamente, tudo isso que a gente está falando é muito bonito, mas no dia a dia das empresas tem que ser seguro também. Então, a gente acabou criando um portal seguindo exatamente o que a Julie da SAP menciona, os 3 R's, né, de confiança, de relevância e também de responsabilidade, para que a gente pudesse criar uma solução que existisse regra de autorização e também permissões específicas para cada tipo de usuário que está acessando o ChatSync. Então, se vocês, por exemplo, copiarem o número de telefone e tentar chamar esse número de telefone aqui, apesar dele ser oficial do ChatSync, vocês não vão receber nenhuma notificação, porque vocês não pertencem a esse grupo de pessoas e de empresas que estão utilizando esse tipo de ferramenta. Então, esse produto, basicamente, que a gente desenvolveu, eu consigo criar ali grupos de autorização para fazer com que quem é o responsável por informações financeiras não possa aprovar pedido de compra. Quem é responsável por somente fazer um reset de usuário e senha não possa também visualizar informações financeiras dentro da companhia e assim por diante. Então, esse daqui é um painel que a gente disponibiliza para os nossos clientes, onde a gente permite com que ele possa, de forma eficiente, fazer esse controle, tanto de relatório quanto também de grupo de autorização no dia a dia da empresa. Fato curioso sobre esse cliente que a gente implementou, foram mais de 3.500 pedidos aprovados no primeiro mês, mais de 500 resets de usuário e senha também enviados e mais de 60 relatórios financeiros extraídos a partir do WhatsApp para esse cliente que a gente implementou. Tá? Bom, um ponto importante aqui é que com o ChatSync, com essa solução que a gente levou para o mercado, a gente começou a se destacar a nível de inovação. Era muito difícil. A gente sentava com as consultorias, e as consultorias falavam, cara, como a gente consegue levar esse tipo de inovação? E a gente foi se destacando, né, de forma bem orgânica, de como a gente levava de forma fluida AI generativa, AI, machine learning para o mercado SAP, tendo em vista que é um pouco carente de inovação para esse ecossistema mesmo. E aí a gente teve, por último, uma collab com a Natura, onde eles chamaram a gente para poder desenvolver uma solução de ITSM. Tá? Então, eles tinham lá vários chamados e eles falaram, cara, eu quero um atendimento aqui de N1. Como que eu posso fazer um atendimento de N1 de forma fluida aqui? Porque eu tenho X chamados, eu tenho X custo, como que eu consigo levar eficiência operacional para esse primeiro atendimento do meu usuário? Então, a gente sentou, desenvolveu como se fosse um chat GPT da vida, em questão de front-end. Esse chat GPT, ele consome uma LLM, que é pré-treinada, onde extraiu todos os dados da Natura dos chamados de 1 ano para trás, treinou esse tipo de modelo, e a partir disso, a gente conseguia que quando um cliente abria um chamado dentro da ITSM, ele já vinha automaticamente por um chatbot, onde ele conseguia visualizar a informação sobre a resolução daquele chamado de acordo com a base histórica. Todo novo chamado que era aberto, eu já tinha uma base histórica e ele ia sempre atualizando de forma automática também. Então, sempre eu fazia uma auditoria sobre essas informações, mas eu sempre respondia para o meu usuário também de forma automática, pelo menos no primeiro atendimento. Mas isso não entra na eficiência operacional. E foi onde a gente virou e falou, cara, por que a gente não faz igual a gente está fazendo com a Julie, ou até mesmo com o ChatSync na versão do WhatsApp? Por que a gente não cria, então, uma solução que eu consiga fazer com que, além de propor a solução para o usuário ser um assistente, eu também não crio uma solução voltada para ser um copilot, um agente de virtual, onde eu consiga fazer o reset do usuário e senha de forma automática também. Então, aqui está um pouco ruim a resolução, mas aqui eu pedi um reset de usuário e senha, e ele automaticamente para mim, ao invés de indicar um chamado, um tipo de solução, ele já passava o reset para mim de forma automática, e eu já conseguia acessar, nesse caso, o meu SAP como minha ferramenta ali que eu solicitei para fazer o reset como um todo. Tá? A grande ideia aqui, pessoal, até mesmo para finalizar, eu queria ser rápido para não tomar muito tempo de vocês, mas é que imagina que a AI generativa ela muda um pouco o conceito do que a gente fala de interação com o usuário. Quantas vezes a gente precisou fazer um treinamento sobre uma solução, sobre principalmente o sistema SAP? Eu precisava treinar quais eram as transações, eu tinha que anotar quais eram as transações num caderno, e depois acessar as transações dentro do MRP.
Isso não faz sentido, né? A IA generativa, ela permite com que a gente não precisa aprender o sistema, e sim a AI tem que aprender o nosso comportamento para poder responder sobre o que a gente está fazendo dentro das corporações. Isso é uma mudança de paradigma, obviamente. A gente está evoluindo no dia a dia com esses avanços. A SAP, por exemplo, ainda está na evolução do próprio Joule, lançou recentemente o Joule aqui num data center do Brasil, tá? E também na versão PTBR. Então já está disponível aí nas versões mais novas do S/4HANA 2023, que não mencionei, no FPS 02, essa versão aqui no Brasil. Mas é realmente uma mudança de paradigma da gente entender que não mais a gente precisa entender sobre o sistema, treinar sobre o sistema, e sim o sistema vai entender o comportamento do usuário para poder levar, de fato, a inovação para o mercado SAP e para todo o mercado que utiliza a IA generativa como um todo. Tá? Bom, basicamente esse é o meu contato, e se ficar alguma dúvida, vocês podem me chamar depois, que vai ser um prazer. Tá bom, pessoal? Obrigado, viu?